Aleluia, 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 aleluia. Eu vos dou novo preceito, que um aos outros vos amei como vos tenho amado. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, queridos filhos e filhas da igreja, uma singela meditação sobre o Evangelho de hoje. Fiz questão, inclusive, depois vocês podem ver, de publicar como texto na página do Facebook, para depois quem quiser reler, reviver essa meditação. Partimos sempre da palavra, Marcos 5,46. Eu peço que vocês, por favor, repitam, porque a palavra do Evangelho sara em nós nossas feridas e cura nossos pecados. Então, digamos juntos com o Padre. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? E é daqui que a gente parte hoje. Então vamos lá. Quando a gente fala, e quem já não falou, desse tema que é uma espinha na garganta, de amor não correspondido, né? A gente lembra geralmente de adolescência, daquela choradeira, de coração partido, né? Daquelas apaixonites agudas do miocárdio que nos fez derramar muitas lágrimas, se não todos, mais de 90%, né? A maioria de nós, quando fomos recusados, rejeitados ao sentirmos ou imaginarmos que amávamos ou estávamos apaixonados por alguém. Falar de amor não correspondido, geralmente, portanto, nos vem à mente a possibilidade de estarmos apaixonados por uma pessoa e não encontrarmos reciprocidade, né? A outra pessoa não corresponder esse amor que você nutre, que você sente, o que gera uma série de sofrimentos. E é por isso então que a paixão é a antessala do amor. O amor é bem mais complexo e se constrói com muitos anos, né? Com sabores e dissabores. A paixão é a antessala do amor. A palavra paixão, eu não coloquei lá no texto, mas digo aqui, vem do latim, passiones, né? E essa palavra passiones, passio, quer dizer sofrimento.
É por isso que quando refletimos sobre os sofrimentos de nosso Senhor, nós chamamos de... Como chama os sofrimentos de Jesus? Como chama o filme? Isso. Eu não sei se você tinha esse problema. Eu tinha. Quando eu era criança, eu falava paixão de Cristo, né? Eu ficava, nossa, por que isso aqui tem a ver? Paixão. Jesus estava apaixonado? O que era isso? Paixão de Cristo. Paixão de Cristo quer dizer o quê? Sofrimento de Cristo. Sofrimento de Jesus. E é por isso que quando a gente nutre um sentimento muito forte por alguém, geralmente a gente sofre. E é por isso que nós vemos uma paixão. Claro que não se compara à paixão perfeita de Jesus, né? Jesus é todo equilibrado, né? A nossa paixão é geralmente um desequilíbrio muito grande, que tem que ser muito purificada, trabalhada, para poder um dia, quem sabe, chegar a ser amor. De fato, temos muito medo, na verdade, de não sermos amados na mesma intensidade que amamos alguém. E por isso, às vezes, até fugimos de algumas relações afetivas, porque pelo fatídico medo de não sermos amados na mesma intensidade, da mesma forma, da mesma maneira. A gente morre de medo disso. E é por isso que a gente não se entrega, geralmente, nas nossas relações, sejam elas afetivas, sejam elas amistosas, enfim, nas mais variadas relações, a gente morre de medo de mergulhar de cabeça, porque a piscina pode ser rasa demais e a gente sofrer por demais por não encontrar reciprocidade. Então, isso é o clássico amor não correspondido que nós vamos encontrar ao longo de toda a nossa vida. Mas não é somente isso que pode ser definido como amor não correspondido, porque por vezes temos dificuldade para amar alguém. E do mesmo modo esse alguém ou outro alguém pode ter ou poderá ter essa dificuldade de aceitação para conosco. Nem todo mundo vai nos amar ou gostar de nós, e nós vamos ter dificuldade para gostar de todos também. Então parece-nos que o amor não correspondido é mais complexo do que a gente imagina. Não está só na casa das apaixonites, não. Está, na verdade, na casa das relações humanas. E aí o nosso parâmetro de amor é o amor divino, isto é o amor de Deus manifesto em Cristo Jesus. São Paulo apóstolo nos dirá que Cristo nos amou enquanto ainda éramos seus inimigos. Em outra tradução diz assim: Cristo nos amou enquanto ainda éramos pecadores. Sempre que li isso, quando adolescente, tinha 12, 13 anos, eu li a primeira vez esse texto, né? Cristo nos amou quando ainda éramos pecadores. Eu pensei, mas eu continuo sendo. E depois em outra tradução, que na verdade não é tradução, é versão para a língua portuguesa, Cristo nos amou enquanto ainda éramos seus adversários, seus inimigos. O que significa isso? Que Adão e Eva, quando pecaram, se tornaram instantaneamente, por livre e espontânea vontade, inimigos de Deus. O homem se tornou inimigo de Deus. Deus, por outro lado, ao invés de ver essa ponte rompida e falar assim, se virem, porque foi vocês que começaram a briga e eu não vou atrás, Deus é um abismo de humildade. E é muito estranho a gente imaginar que o Todo-Poderoso é todo humilde. É esquisito. Porque não sei você, mas quando a gente fala em Todo-Poderoso, a gente pensa em quem? Alguém Todo-Poderoso. Já que eu posso tudo, eu me basto, eu sou soberbo, eu sou arrogante. Deus não é assim. Embora Ele seja todo-poderoso, Deus é todo humilde. Nós podemos até usar o superlativo. Deus é humilíssimo. Coisa que geralmente a gente não é, né? A gente por muito pouco está se ufanando, de peito estufado, né? A gente toma muito cuidado. Mas Deus, que teria todo motivo para ser um poço de vaidades, Deus é um abismo de humildade. E quando o homem rompeu com Ele, o que Ele fez? Ele veio atrás. Agora cá entre nós, o que a gente faz quando alguém pisa na bola com a gente, né? Quando alguém zoa a nossa cara, pisa no nosso carinho, no nosso amor, o que a gente faz? A gente cruza os braços e fala, não fui eu que rompi, que venha, que eu não vou. Essa não é a postura de Deus. Quando eu prego isso para os senhores e senhoras, eu faço sempre essa partilha, não quer dizer que eu estou dominando isso não, viu? Que tem muita coisa para trabalhar em mim, vaidade, arrogância, soberba, não sei você, eu sei de mim, né? Tem que trabalhar muito isso. Mas você é mais parecido com seu pai e fica mais parecido com seu pai, que é Deus, na medida em que você imita esse pai, que não tendo motivo nenhum para restabelecer a ponte de volta, Ele veio procurar o homem perdido nos profetas, nos juízes, nos reis, e chegar da
plenitude dos tempos, o seu próprio Filho Jesus, enviando o seu Filho único para morrer na cruz, para nos salvar. Como Deus é diferente do homem, não é? Seria tão bom que o homem se parecesse com o Pai que tem, né? Mas infelizmente na maioria das vezes não é assim. Então hoje não é que eu entendi totalmente, mas hoje eu compreendi um pouquinho melhor o que São Paulo disse. Cristo nos amou enquanto ainda éramos seus inimigos, seus adversários. Então, para ficar bem claro, ou seja, fomos nós que rompemos com Deus, e mesmo assim foi Deus quem deu o passo de volta. E por que é que Deus deu o primeiro passo de volta? Porque para Ele nós éramos e somos importantes demais. Isso traz consequências para nós. Então agora fica um pouquinho mais claro o que nosso Senhor Jesus Cristo quer dizer no Evangelho. Quando amamos somente aqueles que nos amam, nos dirá o próprio Senhor que não estamos fazendo nada de extraordinário, porque os pagãos, aqueles que não acreditam em Deus, aqueles que não vão à igreja, aqueles que não foram batizados ou que jogaram a certidão do batismo na lata do lixo, renegando a própria fé, eles também amam todos aqueles que os amam. Olhe para as pessoas ao seu redor e você vai ver, ninguém tem dificuldade de amar quem ama Ele. Ninguém tem dificuldade de gostar quem gosta dele. Quando eu era criança, eu me lembrava, minha mãe sempre gostou de escutar Roberto Carlos. Eu me lembro, eu não sei cantar inteira, mas tinha uma musiquinha que eu era criança e escutava. Eu só vou gostar de quem gosta de mim, mas eu só vou gostar de quem gosta de mim. Quem faz isso são os pagãos, não são os católicos. Não são os filhos do Pai. Não são aqueles que querem se parecer cada vez mais com seu Pai, que faz chover sobre justos e injustos e o sol nascer sobre bons e maus. Gostar de quem gosta da gente é uma coisa muito prática e natural. Nosso grande problema é que a gente, portanto, tem a tendência de fazer do amor ou de atos de amor um investimento. Nós tratamos o amor como investimento, ou seja, queremos retorno, retribuição. Fazemos do amor uma espécie de bolsa de valores, onde a gente investe e onde a gente tem um alto risco. E o convite que nosso Senhor nos faz é o de dar amor sem esperar merecimento e sem esperar retribuição. E aqui também entra um grande problema. Vou pedir silêncio na igreja, por favor, que essa fala está incomodando a gente. Vamos fazer silêncio para escutar a palavra. Então vamos lá. Quem de nós já não viveu esse dilema do amar ou do gostar? Nós precisamos diferenciar as duas coisas, senão a gente não vai conseguir fazer isso que Jesus pediu aqui não, né? De fato, nem todas as pessoas nos são agradáveis ou nos causarão deleite. Há aquelas que muitas vezes, por problemas mal resolvidos, que estão latentes em nós ou nelas, nos causam e nos causarão certo desconforto. Então não queira ser Alice no País das Maravilhas. Tem gente que vai cruzar a sua vida, o seu caminho, tá? Que não vai ser palatável, que não vai ser digerível, que vai te causar desconforto, que vai te causar dissabor. Por isso que gostar é sentir sabor na companhia de alguém. Mas isso o cachorrinho faz, se você der comida para ele, petisco para ele, a gaivota faz, se você alimentá-la, o corvo faz. O que nos diferencia de todas as criaturas e nos torna cristãos é quando, não sentindo sabor na companhia do outro, mesmo assim eu procuro ver Cristo refletido nele, entendo que aquela convivência é necessária para a nossa santificação e que eu não vou gostar dessa pessoa, talvez até quando eu morrer, mas eu preciso aprender a amá-la. Então qual é a diferença entre amar e gostar? De fato, como disse, nem todas as pessoas nos serão palatáveis ou agradáveis. E o Senhor disse assim, repete comigo: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Um caminho de resposta para isto pode ser talvez o fato de que à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai caindo na conta de que todas as vezes que temos um porquê, e aqui é interessante, você sabe que no português a gente tem porquê para pergunta, né? Porquê para pergunta é no início de frase, é separado e sem acento, né? Por que você veio à missa? Porquê separado e sem acento. Tem porquê para resposta, porque eu preciso de Deus, porque junto e sem acento. Todo mundo precisa ter na vida um porquê. O porquê agora virou substantivo. Então agora nós temos um porquê
junto e com acento. E tem, o português é difícil, você pensa que outra língua é mais difícil. Depois tem um porquê no final da frase. Você não gosta de mim. Por quê? Aí já é outro porquê. É porquê separado e com acento. Esse porquê que eu estou falando aqui é o porquê junto e com acento, que é um substantivo. Quando o porquê é junto e com acento? Quando essa palavrinha pode ser substituída por razão ou motivo. Então, por exemplo, se eu falar assim, você precisa ter um porquê na vida. Substitui porquê. Você precisa ter uma razão na vida. Você precisa ter um motivo na vida. Todas as vezes que a palavra porquê puder ser substituída por razão ou motivo, é junto e com acento circunflexo. Então presta bem atenção depois dessa dica de português. Um caminho de resposta pode ser talvez o fato de que à medida que nós vamos crescendo e amadurecendo, veja bem, nós vamos caindo na conta de que todas as vezes que nós temos um porquê para explicar o afeto que nutrimos por uma pessoa, nós estamos no campo ou na casa do gostar. Mas o mestre nos pediu para amar. Então veja, há em nossa vida pessoas fáceis, do riso espontâneo, que despertam em nós rapidamente um sentimento de empatia. Então logo a gente diz, eu gosto dessa pessoa. Agora, por que para a resposta, que é junto e sem acento. Eu gosto dessa pessoa porque ela sempre me ajuda. Porque ela sempre me empresta dinheiro. Porque ela sempre está ali quando eu preciso. Porque eu acho ela bonita. Porque ela é uma pessoa engraçada. Tudo isso não é amor. Tudo isso é gostar. Gostar é sentir sabor. E gostar mora na casa do porquê. É interessante que todas as vezes que você amou demais uma pessoa, seja sua mãe, seja seu pai, seja sua noiva, ou um amigo, você amou demais. Se alguém perguntar para você, por que você ama ele? E você não encontrar uma resposta, você fala assim, porque sim, é amor. Entende bem? E às vezes nós poderíamos perguntar também, mas por que você me ama? Não faz sentido, eu não faço nada, não fiz nada para você me amar tanto assim. E a pessoa pode dizer, com um sorriso talvez, eu não sei, eu só sei que eu amo. É amor. Porque o amor não mora na casa do porquê. Agora, se o amor não mora na casa do porquê, o amor mora em que casa? Eu vou te dar um endereço. O amor está muito além disso. O amor lança fora, abre mão do porquê, porque ele não mora nessa casa. O amor mora na casa do apesar de. Grava isso. O amor mora na casa do apesar de. Há um santo pensador que dizia, Deus não me ama como eu sou. É muito mais do que isso. Deus me ama apesar de quem eu sou. Porque se você for uma pessoa humilde, né, iluminada pelo Espírito Santo, e olhar com sinceridade para você, você vai ver que Deus não tem motivo nenhum para te amar. Como não tem motivo para me amar também. Porque eu só piso na bola com Ele. Deus me ama apesar de quem eu sou. E se alguém se achar muito justo, está fora da casinha. Precisa fazer terapia, se conhecer, se confessar, ler a vida dos santos. Está fora da casinha. Está longe de Deus, mais longe que Plutão está do Sol. Tá? Pois bem, então, veja bem. Portanto, é bem provável que seja amor verdadeiro. Quando? Quando podemos dizer, apesar de você ter alguns comportamentos e manias que me irritam, apesar de por vezes você me deixar triste, apesar de nem sempre você estar bem-humorado ou bem-humorada e às vezes até de me machucar, sim, eu te amo. E eu não quero fazer a travessia da vida sem ter as minhas mãos entrelaçadas por entre as tuas. Isso vale para a amizade, isso vale para a relação entre um homem e uma mulher, isso vale para a fraternidade, isso vale também para Deus. De nós em relação a Deus e de Deus em relação a nós, porque Deus também pode dizer a mesma coisa para a gente. Apesar de você se confessar e cair sempre nos mesmos pecados, apesar de você prometer que vai falar mais comigo, que vai me adorar com mais frequência, apesar de você não honrar tudo aquilo que você me diz, sim, eu te amo, e eu não quero seguir a eternidade inteira sem ter as tuas mãos entrelaçadas pelas minhas. Vamos resumir tudo? O amor não mora na casa do porquê. Quem mora aí é o gostar. O amor mora mais na casa do apesar de
Eu quero você na minha vida, eu não posso seguir sem você, porque você se tornou importante demais para mim. E é isso que nós somos também para o Pai, para Deus e para o Filho, que é nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.